Como todas as quintas-feiras, numa parceria Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias e a Faculdade de Direito da FUMESC, nós temos aqui o quadro Entenda Direito. E o convidado ao vivo da edição de hoje é o professor Matheus Magno. Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio pela primeira vez para participar desse bate-papo, no nosso quadro Entenda Direito. Bom dia, professor Matheus. Bom dia, Erivelto. Bom dia, ouvintes. É uma grata satisfação poder estar aqui hoje para falar dessa profissão de ser advogado. Eu sempre me senti muito satisfeito com a profissão que eu escolhi para mim e é com muita alegria que eu vim aqui hoje para poder passar um pouco para os ouvintes aquilo que é ser advogado hoje. Prazer é nosso em recebê-lo. O Dia do Advogado é comemorado no dia 11 de agosto, ou seja, amanhã. A primeira pergunta é justamente sobre isso. Por que o 11 de agosto, que é considerado o Dia do Advogado? Por que se escolheu essa data? Essa data, Erivelto, é a data da abertura dos primeiros cursos de Direito no Brasil. Foi 11 de agosto de 1827. Houve aí a abertura dos cursos na cidade de Olinda e em São Paulo. E desde então começou a comemorar-se a data do Dia do Advogado em relação à abertura dos primeiros cursos aqui no Brasil. Até essa data, Matheus, não existiam advogados no país? Na realidade, advogados existiam. O que não existia era uma formação. Os poucos advogados que tinham uma formação acadêmica que atuavam no Brasil, eles se formavam em Portugal, porque a legislação que era aplicada aqui vinha diretamente de lá. Tinham também os advogados práticos à época, eram chamados rábulas. Atuaram no Brasil durante muito tempo, até que o ensino jurídico se propagou de uma maneira mais efetiva no nosso país. Quando se fala no Dia do Advogado, tem uma expressão curiosa, aproveitar a sua presença para você nos explicar aqui, para explicar aos ouvintes, né? O Dia do Advogado, ele é conhecido também como o Dia da Pendura, né? De onde vem essa expressão, de onde vem esse nome, Matheus? Sim, o Dia do Pendura é bem interessante, Edivelto. Como a profissão de advogado era uma profissão extremamente reconhecida e as pessoas valorizavam muito o advogado, os donos de bares e restaurantes, eles se sentiam privilegiados nesse dia específico de 11 de agosto em poderem pagar as contas do advogado em seus estabelecimentos. Bom, seria se ainda fosse assim, mas infelizmente isso não acontece mais. Mas desde então é conhecido aí o Dia do Advogado como também o Dia do Pendura. Tem uma pergunta interessante aqui para te fazer. Também, assim como as demais, eu separei essa aqui, destaquei essa aqui. Nos dias de hoje, com a grande quantidade de cursos de direito pelo Brasil, ainda há mercado para tantos profissionais? Muita gente acha que não. Queria ouvir a sua opinião como profissional. Perfeito, Erivelto. O que ocorre é o seguinte, nós temos aí uma proliferação de cursos jurídicos no Brasil, mas igualmente nós temos uma necessidade muito grande de profissionais na área jurídica, sejam em carreiras de concursos públicos, magistratura, delegado, defensoria pública, Ministério Público, seja na própria advocacia. Muito embora nós tenhamos muitos profissionais, nós temos uma necessidade muito grande no nosso país. Nós precisamos muito da profissão jurídica nos diversos cursos que são oferecidos. Ainda há mercado para todos os profissionais que vierem por aí. Nós estamos aqui falando, você que está chegando nesse momento, nosso programa tem uma audiência rotativa, grande audiência todos os dias. Entenda Direito dessa quinta-feira ao vivo, gentilmente aqui a presença do professor Matheus Magno, da Faculdade de Direito da FUMESC. Professor Matheus, na profissão de advogado, qual a principal característica que você acredita que é necessário para exercer a profissão hoje em dia? Olha, eu acredito que a empatia com o seu cliente é muito importante, porque muitas vezes você pode entender que tecnicamente é um processo simples, mas aquilo é a vida da pessoa, né? Você está fazendo um processo de separação, um processo de divórcio, que tecnicamente é um processo simples. Todavia são 30 anos, 20 anos da vida de uma pessoa que está ali colocando um fim, era uma expectativa de uma vida em comum que não deu certo. Então você tem que ter essa empatia com os problemas do seu cliente, além de ter humildade suficiente para entender que não necessariamente aquilo que você compreende da lei será o que o juiz, no momento de julgar, irá compreendê-lo. Então, eventualmente, você pode ter aí decisões divergentes, você tem sempre duas partes num processo, e você não pode carregar isso como uma amargura na carreira. Você tem que ter a humildade para compreender que nem sempre o ponto de vista que você defende é o ponto de vista que vai ser entendido pelo juiz no momento da manifestação da sentença, Erivelto. Professor Matheus, o que uma pessoa deve levar em consideração no momento da contratação de um advogado?
Acho que a confiança é tudo na relação cliente-advogado. Tanto o cliente deve confiar no seu advogado, como o advogado ele tem que ter confiança no cliente para que essa relação dê certo. É muito importante também, nessa relação cliente-advogado, o cliente procurar verificar a especialização do advogado. É como eu costumo dizer, você procurar um médico. Quando você não sabe exatamente o que você tem, você vai num clínico geral, você faz os exames necessários e depois você é encaminhado para um especialista da área. Assim também deve funcionar no meio jurídico. Nós temos muitos ramos diferentes dentro do meio jurídico. É impossível que você seja um exímio profissional em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, quando se procura um profissional, é ideal que você procure aquele profissional especializado na área que você precisa resolver aí o seu problema. Outro ponto importante, interessante, aproveitando a sua presença aqui, para você dar a sua opinião, Matheus, quando a pessoa não tem condição financeira para contratar um profissional, um advogado? Bem, a Constituição diz que o advogado ele é indispensável à justiça, Erivelto, de forma que o Estado ele tem que prover aí uma assessoria jurídica à pessoa que não tem condições de pagar um advogado. Nós temos, pelo Brasil afora, o serviço de defensoria pública. Infelizmente, Machado não tem ainda instalado um serviço de defensoria pública. Todavia, a Prefeitura de Machado já há muitos anos mantém aí um serviço de assistência jurídica na pessoa do Dr. Antônio Marzola, que pode ser procurado quando a pessoa não tem condições aí de pagar um advogado. A FUMESC mantém o escritório modelo coordenado pela professora Fernanda Penteado, que é de uma excepcional atenção com os clientes. Ali, a pessoa que não tem uma condição de pagar um profissional pode se dirigir, ela vai ser atendida pelos alunos da FUMESC, acompanhados dos advogados do escritório modelo, serão bem atendidas e terão seus processos ali cuidados por profissionais competentes e que visam sempre o melhor para cada um. Inclusive, excelente trabalho vem sendo desenvolvido nesses últimos anos pelo escritório modelo da Faculdade FUMESC. Qual que é a maior dificuldade no exercício da advocacia, professor Matheus? Nós temos uma dificuldade muito grande hoje, Erivelto, com a demora na prestação jurisdicional. Você propõe um processo, o processo demora 1, 2, 3, 5 anos. Nós não temos como precisar quando que nós vamos ter uma resposta da Justiça para aquele caso que foi levado até o conhecimento do Poder Judiciário. Muitos questionam, entendem que essa demora se deve ao advogado, ou ao juiz, ou ao promotor. Na realidade, a nenhum desses profissionais interessa a demora de um processo. É desumano que um juiz hoje tenha que julgar mais de 10 mil processos. Nós temos uma falta de estrutura estatal para prestação jurisdicional e isso acaba acarretando aí numa demora. É inevitável que o processo fique durante muito tempo aguardando para ser julgado. Faltam profissionais na parte administrativa dos fóruns, grande parte do corpo administrativo é formado por estagiários, nós temos poucos juízes pela demanda, nós temos um número muito grande de advogados no Brasil e, proporcionalmente, nós temos poucos juízes. Então, é uma relação óbvia. São propostos muito mais processos do que a capacidade do Poder Judiciário de julgar. Isso acaba atrasando em muito uma resposta àquele cliente que está com um problema e não consegue aquele problema ser resolvido em tempo hábil. Então, é uma situação bem complicada. Justamente a demora nesses processos, no julgamento dos processos. Então, professor Matheus, a conciliação pode evitar a demora no processo judicial? Seria, então, uma boa solução? Eu acredito que a conciliação ela poderia sim ser uma boa alternativa. Não uma solução, mas uma excelente alternativa. Os bons profissionais da área jurídica, eles sempre tentam uma conciliação antes de propor uma demanda. Até porque temos consciência aí dessa demora na prestação jurisdicional. Toda vez que você tem uma decisão judicial, inevitavelmente ela vai ser desfavorável para uma das partes. Quando você busca uma conciliação, as duas partes podem sair daquilo que seria um grave problema com seus anseios ali atendidos. O que acaba ocorrendo é que no sistema brasileiro, que é um sistema de civil law, diferentemente do common law dos Estados Unidos, existem determinados casos específicos onde não é possível a conciliação. Por exemplo, você não pode conciliar quando você lida com direito penal. Não existe a possibilidade ali de você negociar o direito penal. O direito penal é uma necessidade de ser aplicado. Então, em alguns casos específicos no Brasil, nós não conseguimos lidar com conciliação, mas que ela pode ser uma alternativa viável, até mesmo para desafogar o Poder Judiciário, eu acredito que sim, Erivelto.
Para aqueles que estão acompanhando o jornal nesse momento em grande audiência, não só em Machado, nas cidades vizinhas, na internet, no nosso portal, para aqueles que desejam seguir a profissão, querem ser advogados, ou estão pensando, levando para esse desejo, para esse lado, qual o conselho que você daria nesse momento, professor? Eu diria que eles estudassem muito, Erivelto. Estudem bastante e tenham certeza de que a advocacia é o que eles querem para a sua vida. O advogar em si é uma vocação. Não é fácil, mas é extremamente prazeroso você poder estar ali, estender a mão para alguém que precisa e poder atender as necessidades do cidadão. Por isso que eu disse anteriormente que eu acredito que a empatia com os problemas do seu cliente seja fundamental. E o estudo contínuo ele é necessário, porque as leis, os posicionamentos jurisprudenciais, eles mudam constantemente. Então é importante que você esteja sempre atualizado, Gilberto. Eu antecipo aqui os parabéns aos advogados, a você, Matheus, obrigado pela... Vou deixar os microfones para suas considerações, obrigado pela visita, por esse bate-papo nesse tema, Dia do Advogado, estará aqui conosco em outras oportunidades, falando de outros temas, nessa parceria muito boa que nós estamos tendo aqui com a Faculdade FUMESC, Estação Cultura e Estação Notícias. Parabéns à coordenadora Rosângela e todos os colegas seus da faculdade e todos os advogados que estão nesse momento nos ouvindo. Muito obrigado pela entrevista, pela participação hoje. Eu que agradeço, Erivelto. Eu gostaria aí de parabenizar todos os advogados, desejar sucesso a todos nessa valorosa profissão que escolheram. Gostaria também de agradecer aqui a Estação Cultura, a professora Rosângela, que gentilmente sempre nos encaminha propostas interessantes para que sejam debatidas aqui com a população em geral, Erivelto. Muito obrigado. Obrigado, professor Matheus Magno. Semana que vem, dia 17, estará por aqui conosco novamente o professor Marcelo, que vai falar sobre as novas leis trabalhistas. Próxima quinta-feira, ao